20 horas, amados, boa noite. Ficamos uma sexta-feira fora, parece que foi o fim do mundo. Mas é assim mesmo, família na nossa vida sempre em primeiro lugar. Vocês todos concordam comigo, não? Então quando um filho, uma filha chega, você vai ter que... Tá bom. Gratidão a todos, gratidão a Deus, principalmente, pela oportunidade de estarmos estudando o Consolador. É uma luta, não é? Mas é necessário, uma luta necessária. Que os bons espíritos nos inspirem, nos possibilitem, por ocasião dessa prosa, muita harmonia nos corações de todos, muitos esclarecimentos profícuos, para que a gente tenha um caminhar bem bonito. E a gente agradece de coração a todos. E sempre assim, que Jesus... Oi, Marcos, amor, que Jesus abençoe você muito, grandemente. Abençoe sua família, abençoe o seu lar, o seu trabalho, os seus pensamentos, suas decisões, suas atitudes e principalmente esse caminhar junto ao Consolador. É uma bênção. Certo? Marcos, querido, boa noite, boa noite. Vamos nós lá. Nós estamos em O Livro dos Espíritos, estamos ainda na segunda parte do livro e no capítulo 9, que nós vamos ver hoje de um assunto muito importante. Muito importante porque havia uma pergunta para mim nesse aspecto. Alguém me perguntou se quando o pai e a mãe amaldiçoa, como é que fica? Então, a questão hoje é essa: bênçãos e maldições. Oi, Kátia, linda. Boa noite, linda, boa noite. Vamos estudar, meu amor, vamos estudar. Então, olha, o item bênçãos e maldições está na questão 557. Mas, antes, a gente vai sempre lembrando alguma coisa, principalmente do Chico, né? Chico Xavier amoroso. Eu precisava arrumar um tempo e fazer com vocês, fazer durante uma manhã, sei lá, recordações do Chico, do livro do Ramiro Gama, porque o Chico, ele fortaleceu, definiu o Espiritismo no Brasil, com as suas mais de 400 obras. Então, ele tem que ser lembrado. Oi, Rose, boa noite, meu amor. Então, vai chegar a hora. Eu vou lembrar um caso do Chico. O Chico estava caminhando nas ruas de Pedro Leopoldo, e ele sempre, coitadinho, atarefado com as problemáticas da espiritualidade, o trabalho na fazenda modelo, a prática da caridade, que ele não deixava ninguém passar fome perto dele, todos eram acudidos, todos. Se a gente acha que faz alguma coisa, aí se você pensar no Chico, você fala, eu sou desse tamanho. E aí o Chico ia andando na rua, e aí uma senhorinha parou o Chico, falou, seu Chico, eu estou com uma receita aqui do Dr. Bezerra de Menezes e eu queria que o senhor desse um palpite. E ele disse, minha irmã, eu estou atrasadinho, eu tenho horário para assinar o livro de ponto, não?
onde ele trabalhava. E ela falou, tá bom, seu Chico, tá bom. Ele deu um passo. O Emmanuel falou para ele, Chico, não, volta, Chico. Volta e atende a mulher. Olha, nós precisamos ter um Emmanuel na nossa cabeça toda hora, né? Volta e atende a mulher. Por que, meu? Volta. Voltou. Meu amor, querida, que é? Deixa-me ver a receita. Ah, mas o senhor está com pressa. Não, vamos ver a receita. E aí viu a receita do Dr. Bezerra de Menezes, não? Espírito. E aí o Chico falou, tá tudo certo, meu amor. Não, aquele carinho imenso no trato, não? Tá tudo certo. Pode tomar os remedinhos que a senhora vai ficar excelente. Ai, Chico, muito obrigado. Então, tchau para a senhora. Ela disse, vá com Deus. E ele foi. No caminho, Emmanuel falou, Chico, olha por que eu falei, atende a dona Rosinha. Olha para trás. Da boca da dona Rosinha saía luzes, vibrações positivas. Ai, até me arrepia. Tudo que era de maravilhoso, ela estava desejando de coração para ele. Entra bem essa prosa, bênçãos e maldições, tá bom? Vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos, a questão 557. A pergunta é, a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Você viu que a dona Rosinha falou, vá com Deus. E se é uma mãe, vai, não aborrece, fica perdendo, não estou com tempo para isso. Vamos ver a resposta. Oi, Estela, linda, boa noite. Jundiaí presente. Aí, a pergunta é essa. A bênção ou a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Resposta dos Espíritos. Deus não escuta uma maldição injusta. E aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Mas essa influência não ocorre senão por vontade de Deus. Olha só. E como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. Então, o mais frequentemente, maldizem-se os maus e se bendizem os bons. Então, para nós, alguém vai viajar, vai com Deus, faz um Pai Nosso. Você não vai falar, vai logo embora, sai daqui. Não. Você vai falar isto daí. A bênção. A bênção, a maravilha, e a maldição, desejar o mal, não podem jamais desviar a providência divina do caminho da justiça. Olha aí. Ela não atinge o maldito se é mau. E sua proteção não cobre senão aquele que merece. Acabou. Então, isso funciona, dona Valderez? Claro, para tudo. Você encontra com uma criança, oi, dona Val, oi, amor, um beijo no seu coração. Olha, vai bem na escola, vai com Deus. Vai bem na outra escola, vai com Deus. E se a mãe
vamos supor, entre aspas, assim, sem paciência, sai daqui, moleque, eu não estou com o saco cheio de você. Isso não é bom. Não são vibrações boas para essa criaturinha, entende? E tudo isso é para nos alertar do nosso proceder. Agora, não vamos também ficar achando assim que uma pessoa deseja o meu mal, vai na encruzilhada, oferece um frango para os espíritos. Isso são os espíritos necessitados podem até comer um frango, mas se a pessoa pela qual estou enviando alguma coisa contra ela, se ela é uma pessoa caridosa, se ela ora, se ela é do bem, nada vai pegar, gente, nada. Porque na realidade, pensa comigo, oi Joana linda, boa noite amor, pensa comigo, não é todo mundo que nos ama, entende? E também vamos ter alguns desafetos do passado, não sei lá, não? Então, mas a providência divina sabe do nosso comportamento, do caminhar de cada um que aqui está, sabe? Então não adianta ficar preocupado. Conversou com alguém, a conversa é boa, é dileta, vai com Deus, tudo de bom para você. Tá, é isso. Então, bênçãos atinge as pessoas do bem. Maldições atingem pessoas do mal, porque tem pessoa que não usa as suas faculdades, o seu caminhar na ótica do bem. E a gente só vê assim Jesus. Oração, amor e caridade. Oração, amor e caridade. Tá fora disso fica difícil, tá? Então tá bem explicadinho. Nenhum mal vai te atingir, não. Desconecta disso. Pense no bem de todos. E o bem vem, tá bom? Oi, Glaucia, boa noite, querida, boa noite, nossa família espiritual linda. Então vocês percebem como que o linguajar popular, as pessoas que não têm esclarecimento, se você ora, se você cuida dos seus familiares, se você estende a caridade, nossa gente, tem tanta gente necessitada, é criança, é adolescente, agora eu estou me envolvendo com idosos, meu Deus do céu, que é isso? E nós temos que sair do comodismo para fazer a nossa parte de bênção para as pessoas. E eu vi agora recentemente um médico dizendo que o idoso, o velho, a velha, ele precisa, claro, disso, daquilo, fazer exercício, uma alimentação adequada, mas ele precisa mais do quê? De carinho, de atenção, de que ouçam nossas conversas. Por quê? Na correria do dia a dia, entende? Todo mundo ocupadíssimo, eu também, tudo bem? Mas tem uma hora que alguém quer conversar com você. Precisa conversar, o velho precisa conversar, contar da história dele, lembrar alguma coisa, entende? E aí o filho, a filha, não tem paciência. O senhor já falou isso 10 vezes. Não pode, não pode. Aí o velho entra na solidão e pode arrumar aí um comprometimento psicológico. Não pode. Então, o médico recomenda. Atenção, ouça o que o velho tem que dizer. E aí entra aqui na benção. Quer orar? Vai orar. Quer, entende? Vamos em frente. Oi, Gisele Simões, boa noite, amada, boa noite. E aí, nós terminamos o capítulo 9 de O Livro dos Espíritos. Agora vamos entrar no 10º, porque aqui, esse capítulo falou a influência dos espíritos em nossa vida, no mundo corporal. Gente,
A gente a toda hora está tendo prova inequívoca que os desacertos da família, num colóquio familiar, que há uma distensão, você pode ter certeza que são as sombras que conseguiram penetrar porque demos brecha. Entende? Esse capítulo foi sensacional do livro 2, o capítulo 9. Foi maravilhoso. Entramos no capítulo 10º. Agora veja bem. Ocupações e missões dos espíritos. Não é porque a pessoa, o indivíduo desencarnou, tem reconhecimento da sua condição agora espiritual, que ele não tem nada para fazer. Não. Aí você lembra, a nossa amada Maria de Nazaré, ela tem o Hospital dos Suicidas. Ela, com suas legionárias, trabalham os suicidas, vão buscá-los no umbral. Ah, mas ninguém sabe disso, por isso que tem que falar. Entendeu? Vamos ver agora ocupações e missões dos espíritos. 558. Os espíritos têm outra coisa a fazer que se melhorar pessoalmente. Vamos supor, o indivíduo fez dessa reencarnação um Chico Xavier, tá? Completamente dedicadíssimo à caridade, amor ao próximo. O Frei Damião, a Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce. Então eles fizeram uma caminhada que você não faz, eu não faço. A gente está mais ou menos caminhando, entendeu? Então, o que faz? Desencarna, que eles vão, vai ficar no bem bom? Vai para o céu? Não. Então, aí os espíritos respondem. Então, a pergunta é, os espíritos têm outra coisa a fazer que se melhorar pessoalmente? Ele tem depois? Resposta. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita ou espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penoso. Como na Terra. Na Terra, você precisa pintar um lugar, você tem que pedir a tinta, depois quem que vai pintar, não é assim? É assim. Então, no plano espiritual, não tem nada de penoso. Mas sobre a Terra, como sobre a Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Desencarnou. Oi, Marina, linda, boa noite, querida. Desencarnou. Se teve esse caminhar agora na matéria, que a gente vem falando para aproveitar bem essa oportunidade, eu me cobro. Será que eu estou aproveitando bem minha oportunidade? Já vou fazer 87 anos, será? Espera um pouco. Será? Eu tenho que fazer uma reflexão, gente. A gente não pode achar que você já é perfeito. Não tem nada disso. Entende? Tem que fazer uma reflexão dos seus atos, atitudes. Tem coisa que você fala, magoou o outro, pronto, já ficou feio. Entende? Aí, então, a pergunta é, o que vai fazer? O que eles vão fazer da espiritualidade? Se fez esse caminhar lindo, desencarnou, eles têm ocupações, claro, estudos. Você pega o livro do Nosso Lar, você vê as reuniões com o Clarencio, o André Luiz vai aprendendo tanta coisa, uma organização absoluta. A série André Luiz é essa. Aí, então, é uma ocupação contínua, muito mais do que aqui, entende? Tanto é que aos domingos a gente está no 6º livro da Amélia Rodrigues, Trigo de Deus. Olha só
como essas obras do Divaldo e Amélia apareceram. Joana de Ângeles, a grande benfeitora na espiritualidade, conversando com Amélia Rodrigues, uma excelente católica da Bahia, disse: Amélia, você, inteligente, tem uma passagem linda pela Terra, começa a ditar para o nosso Divaldo uma série só falando de Jesus, que o povo não conhece. Mas aí a Amélia disse: mas você acha que eu consigo? Consegue. Por quê? Além de você conhecer os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, porque eles conhecem, gente. Não é como nós, não. Eles conhecem. Mateus, Lucas, João, Marcos, conhecem, gente. Além de você conhecer tudo isso, fica gravado no universo tudo que Jesus passou. E você capta e dita para o Divaldo. E o Divaldo passa para o papel. E é por isso que nós já estamos no 6º livro. Aos domingos. Eu só não trabalho quando chega alguém de fora. Mas preste atenção. É tão lindo. Domingo nós vamos falar Jesus e a avareza. Olha que coisa. Até isso a Amélia coloca. Então, eles trabalham. E nós, quando desencarnarmos, atravessando a vida verdadeira, vamos, se não cumprimos bem as coisas, passar por algumas necessidades desditas, seremos acudidos, conscientizados de tudo, e também vamos entrar no contexto do estudar, do trabalhar, de uma nova preparação para outra reencarnação, se tivermos a oportunidade, porque a filha é muito grande, entende? Então, está bem explicado aqui. Oi, Deise, Maria linda, boa noite, querida, abraço no esposo. Então, os espíritos concorrem para a harmonia do universo. Fazendo o quê? A vontade de Deus. Por quê? Todos nós somos, eu já falei várias vezes, o galho da videira. Videira é Jesus. E o Criador de Jesus é Deus, o Pai. Então, a vida espírita é de uma ocupação contínua. Só que não tem o cansaço, porque não tem a matéria. Vamos em frente? Todos na espiritualidade, mas é todos, têm deveres a cumprir. Todos, todos, todos. Então, até, assim, os espíritos inferiores e os imperfeitos, eles também têm alguma coisa que cumprir lá? Tem, claro que tem. Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? Claro. O arquiteto tem aquela ideia, isso, aquilo, mas quem põe a mão na massa? O pedreiro. Então você vai vendo como que o Espiritismo clareia o nosso pensamento, a nossa forma de verificar e entender as coisas. É tudo. E aí, a questão 560. Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais lá. Aqui, Valdeirês, vocês conhecem a vida que eu levo, não? Então, e lá? Como é que fica? Resposta. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Você pega o livro do Nosso Lar, tem reuniões com a veneranda, tem reuniões com o governador e aquela cantata, e ele fala, tudo. Aí ele continua, o espírito continua.
Mas como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal se cumpre hoje seu destino neste mundo, tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar, etc. E vai depender, gente, olha, sempre assim, vocês da nossa família espiritual, pensa assim, vocês que estão conosco, hoje, estão melhores do que ontem, porque nós já estamos tendo um pouco do conhecimento do Consolador. E a tecnologia é tão linda que aparece esse troço de fazer live, de fazer conversa, entende? Quem tem tempo vê, quem não tem tempo vê depois. Mas tem que ser tudo baseado em estudo verdadeiro. Então, quer dizer, nós vamos fazer na espiritualidade a continuidade do trabalho de hoje. A Amélia não era uma grande escritora da Bahia, uma católica. Além disso, ela fundou uma irmandade católica para acudir os pobres. Tudo conta, tudo conta. E na espiritualidade? Ela vai continuar o que ela estava fazendo. E é por isso que tem aquela fala. Hoje, nós, graças a Deus, né, Marina, somos melhores do que ontem. Sim. E amanhã seremos melhores que hoje. Porque aí ficaremos na espiritualidade, uma série de orientação, as opções, o que eu quero ser e continuar fazendo, onde que eu gostaria de reencarnar, em que família eu gostaria, com quem eu... Gente, é um espetáculo. Isto para quem tem os estudos, a instrução, pratica o bem e a caridade, deixa de lado a materialidade, o egoísmo, deixa de lado a vaidade, só eu, não. Nós, não? Então, aqui, que função que vamos ter? Continuidade do hoje. Continuidade do hoje. E às vezes, falando para vocês, eu penso assim, em vidas passadas, eu não pesquisei nada e nem procuro saber dessas coisas. Eu devo ter sido uma professora lá dos confins, porque eu amo o que eu faço, né? E isso me dá uma energia, uma alegria, vendo uma criança quando aprende a ler, e agora vendo um idoso sendo mais acudido. Então, sabe, hoje nós estamos melhores que ontem. E amanhã vamos ser melhores do que hoje. É bonito. Então, tá aqui. As funções, a pergunta é, as funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Veja bem, está perguntando, mas então eu sou agora professor, eu vou... Às vezes não. Lembro bem uma história que eu tenho que contar para vocês. Uma moça estava se preparando para reencarnar. Bonita, prendada, bonitinha, tudo bem. E aí, ela foi questionada por um outro espírito. Você vai reencarnar? Eu vou. Mas o que você está propondo para você? Se você foi costureira, alta costura, o que você está propondo? Ela pensou e falou, você não sabe. Eu agora vou reencarnar, dorme com Deus, vou reencarnar e trabalhar numa fazenda, num algodoal. Aí o outro espírito, mas como que você vai? Se você tinha já alguma coisa para continuar. Exatamente. Mas por quê? Vou te explicar. Eu vou reencarnar para trabalhar num algodoal para dar valor à terra
ao algodão que eu desperdicei muita linha na hora de costurar. Olha cada coisa, gente. Então agora eu vou dar valor no algodão que sai o fio. Então nós não sabemos o que é que lá a gente vai se propor a voltar e fazer. Eu só pedi para Deus, eu não quero cozinhar porque eu não gosto. Vamos lá, mas saber não vai saber. Então, vamos entendendo bem isso que está aqui. Todos, a resposta, as funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes. Não é assim não. Ah, é rico, doutor, dos que lá, vai nascer. Não. Depende do uso que fez. Hã? Aí você faz uma análise comigo. Quando você vê os excluídos que vão tomar banho na casa da sopa, que vai todo dia comer a sopinha quente, por quê? Castigo? Não. Justamente. Fizeram uma trajetória muito feia. E na espiritualidade, falaram, eu quero vir assim para poder progredir, evoluir espiritualmente. Não é fácil. Aí você vai vendo as pessoas que têm o poder, os políticos, o poder legislativo, o judiciário, tudo, decidem vidas. Presta bem atenção. Mas quem decide a vida é Deus. Terão que resgatar, ceitil por ceitil. Tudo que semearmos, haveremos de colher. A gente até estremece, não é verdade? Meu Deus, não? Tudo, não vai passar nada. Vamos em frente. Da mesma forma que entre os homens ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer, sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. Então, você vê, vamos colocar aqui Ana Castela, essa moça aí com 21 anos, a boiadeira. Gente, pensa comigo, como é que compõe? Que leveza! Como é que é assim? Solta, leve e solta. Ah? E os artistas, todos. Agora, precisa aproveitar a oportunidade que está tendo agora, para depois. É assim que funciona. Na 562, a última da noite, os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, espírito puro, estão num repouso absoluto ou têm alguma ocupação? Você já deduziu do que nós conversamos agora. Resposta. Que quererias que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Não. Mais evoluir. E Jesus, o Cristo, desce, vem, reencarna, encarna, não é reencarna, encarna, para passar o que passou, para melhorar a humanidade, para deixar a boa nova. Mas ele é Cristo, das esferas altíssimas. Esteve no planeta quando o Big Bang, quando formou o planeta, acompanhou tudo. E por que teve que vir dessa forma? Porque não vai cessar, tem que trabalhar. Deus, não só esse é o Cristo, tem outros Cristos em outras esferas, em outros planetas. Mas Jesus é o nosso. Ele é o governador do orbe. Então ele precisaria passar por o que ele passou? Não. Não na nossa concepção. Mas
tudo para exemplificar. Se ele passou por isso, por que a gente também não pode passar por algumas tristezas, amarguras, etc, etc. Que a vida dele e os ensinamentos dele são maravilhosos, mas colocá-lo em prática, amor, perdoar 70 vezes 7, quem que faz? Amar o inimigo, quem que faz? Entende? E ele, vocês lembram da passagem, na cruz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Não sabia. Não sabia. Na infância espiritual, fez isso, fez aquilo, mas aquele povo era uma obsessão coletiva, entende? A gente vai vendo isso maravilhosamente bem. E qual, então, é a natureza das ocupações desses espíritos iluminadíssimos? Uma Joana de Anjos, que está agora, uma Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico, que a gente nem tem notícia dele ainda, deve estar, entende? Um Divaldo. Então, o que eles ficam fazendo? Resposta dos espíritos: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Esse trabalho sem cessar, gente. Ismael, responsável pelo Brasil, você calcula o trabalho dele nessas confusões daquele pessoal que morreu no Rio de Janeiro, tudo isso daí, eles estão acudindo, correndo, etc, etc. Entende? Então, nós paramos na questão 563. Vamos lembrar bem dessa parte aqui, que eles estão todos ocupados. Mas, vamos alertar você de uma coisa. Quando Jesus disse: pedi e obtereis, batei, a porta vai se abrir, muitas vezes nem é ele, Jesus, que nos acode, é um assessor dele, é um espírito protetor. Porque o espírito protetor, a gente já viu aqui, está conosco, ele é melhor do que nós, ele é mais evoluído do que nós. E se nós caímos em tentações, em desarmonias, é porque não ouvimos as intuições que eles dão. E eles dão uma saidinha, fazer o quê? Vai mexer no seu livre-arbítrio? Não pode. Então você vai vendo com a doutrina que ela realmente te liberta. Não tem castigo, não tem castigo. Hoje, conversando com um menino que eu gosto muito, a tia caiu numa escada e o cérebro está meio exposto. Meu Deus do céu, por que tem que passar por isso? Ela sabe. Não desencarnou, entende? Então, cada coisa tem uma explicação lógica. E a gente tem que aproveitar as oportunidades de amor, de luz, de auxílio, de conversa boa, como nós estamos tendo agora. Nesse padrão. O seu espírito protetor e o meu, eu não vejo ninguém. Eu sempre falo para vocês, não gosto disso. Não é que não gosto. Eu não me vejo, não posso fazer isso. Posso sentir, mas o seu espírito protetor está amando que você está ouvindo isso daqui. Por quê? Porque Jesus falou, olha, há 2000 anos ele fala, eu vos enviarei o Consolador prometido, e ele vos falará das coisas que eu não posso falar agora. E ele mandou, e veio o Espiritismo em 1857. Está aí. É a nossa salvação, é o nosso apoio, é o nosso consolo, gente. Vamos desencarnar? Vamos, mas quanta explicação linda está tendo aqui. Ninguém vai estar abandonado, não. E não adianta o excesso de apego à matéria, porque tudo passa.
e vamos desfrutar de tudo que tivermos a oportunidade, mas pensando sempre no próximo. Se tem cabeça, inteligência para fazer isso, faça, porque vai na sua continha. Vamos então para o Evangelho. E o Evangelho, nós estamos bonitinhos já, interessante, necessário. No capítulo 14, eu falava a você: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E Moisés, há mais de 2, 3 mil anos, estava no código, honrar pai e mãe. E Jesus torna a falar isso daí. Porque esse pai que você tem, essa mãe que você tem ou teve, que já está na pátria espiritual, foi o que você pediu. Foi na sua programação reencarnatória. É. Que bênção, não? Que bênção. E por quê? Só depois que vamos saber. Só depois. E aqui, quando Jesus disse honrai pai e mãe, ele vai chamando a nossa atenção para darmos o suporte. Honrar pai e mãe não é ter o melhor cargo, é importante, não. É tudo. É no tratamento com... A pessoa está ficando velha, ela fica repetitiva. Honrar e amar o pai e a mãe. E outra, não é só colocação biológica, eu sempre falo. Nem as criaturas que chegam nos lares também está dentro da programação reencarnatória, não é por acaso. Não existe acaso. Talvez uma criatura que alguém adote é um filho que lá há 25, 50 anos abortou. Então, vai entendendo, né? E aí, o que vamos ver hoje é uma fala de Jesus, mas é uma fala até complexa. Porque ele fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Claro que ele sabia que Maria de Nazaré era a mãe dele, José era o pai, e ele tinha os irmãos, não? E aí, o Evangelho, vocês sabem que é tirado trechos dos evangelistas, não é? E aqui de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, e de Mateus 12, capítulo 46 e 50. Então a gente foi lá e viu. E tem essa fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então vamos ver. Então nesse item fala, vamos ver no Evangelho bem bonitinho. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Porque Jesus, depois que ele começou o seu messianato, ele não tinha mais sossego. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Os parentes, não entendendo a missão de Jesus, falou: esse cara ficou metido. Nós estamos aqui para conversar com ele, porque ele também nem está lembrando dos parentes. Olha só, é o que está contando Marcos e Mateus. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamar Jesus. Jesus estava, e o povo questionando, a Maria e os irmãos lá fora mandaram chamar Jesus. Ora, o povo estava sentado ao redor dele, e quando falaram: sua mãe está chamando seus irmãos, ele falou: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora nos chamando para ir embora. Mas então Jesus fala: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando todos aqueles que estavam sentados ao seu redor, aí ele fala isso: eis, disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles
que fazem a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É uma lógica. Aquele que comungava com a boa nova, que estava sendo começado, gente, para atravessar os séculos afora, não tinha assim, só essa é minha mãe, esse é meu irmão. Não, todos formamos uma grande família universal. E é por isso que eu falo que vocês que estão comigo formam nossa família espiritual. Eu sinto isso, eu falo, eu sou franca, entende? Então, essas palavras podem dar a impressão, mas, nossa, mas Jesus fala, quem é minha mãe, meus irmãos? Não está dando bola para Maria de Nazaré? Não. A resposta dele é clara. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, meu Pai. São os que comungam do amor, da paciência, da tolerância, da caridade abençoada. É isso aí. E aí vem uma explicaçãozinha espírita. Certas palavras de Jesus parecem estranhas na sua boca e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Porque ele deve falar, olha, sua mãe está esperando, minha mãe Maria está esperando, vou lá. Entendeu? Então, certas palavras ficam estranhas na boca de Jesus. E aí, os incrédulos não deixam de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia, porque ele é perseguido pelos fariseus. Ele não podia falar nada, que estava tudo errado. Um fato irrecusável é que a sua doutrina, que é o espiritismo, que é o cristianismo de uma forma, a sua doutrina tem por base essencial uma pedra angular. Que pedra é essa? Lei de amor e de caridade. Não adianta, eu já falo para vocês, não adianta você ir na igreja católica, ficar lá, toma comunhão, não sei o que lá, não sei o que lá, vai no centro espírita, toma paz, vai no centro, e não pratica o bem, não pratica a caridade em todos os níveis possíveis. Não sai do comodismo. Ficamos, gente, agora eu já fiz minha parte. Mentira. Não é assim. Como diz Paulo, trabalhar mesmo que seja com o joelho desconjuntado. Então aqui, um fato irrecusável é que a doutrina tem por base essencial, pedra angular, a lei de amor e de caridade. Amor incondicional. É difícil isso. É muito difícil amar. Não é essa coisa, não. Amar incondicionalmente a todos e a tudo. Ele não podia, pois, Jesus, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar essa consequência rigorosa, que se certas máximas estão em contradição com o princípio. Por quê? É que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Porque ele era puro. Entendeu? Ele não sabe. Porque os evangelhos têm mais isso. Vocês estão vendo que isso aqui é tirado de Mateus, que conviveu com Jesus. Marcos não conviveu. Presta atenção. Isso foi escrito 40, 50 anos depois do desencarne de Jesus. Então, palavras escritas e etc. Mas tem essa explicação boa. Então vamos mais um trechinho. Admira-se com razão ver, nessa circunstância, Jesus mostrar tanta indiferença para com os seus parentes e, de alguma sorte, renegar a sua mãe. Mentira! Vai explicar.
No que tange aos seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Claro, nem, você sabe da história, nem o irmão seguiu o que ele explicava. A boa nova, Maria seguia. Maria acompanhou. Maria foi no Calvário. Algum irmão dele acompanhou na crucificação? Não. Então, no que tange aos seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Ele era diferenciado. Ele era o maravilhoso, entende? Espíritos pouco avançados, esses, não tinham compreendido a sua missão, a sua conduta. A seus olhos era uma coisa bizarra. Seus ensinamentos não havia tocado. Esse negócio, se alguém te faz dar um tapa, você dá outra face. Alguém fez isso? Calcula os irmãos dele escutando essa prosa. Não ia querer saber. Então, veja bem. E os ensinamentos de Jesus não havia tocado o coração dos seus irmãos. Nem pensar, nem pensar. Uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles, nenhum irmão seguiu Jesus. Não. O nível espiritual deles era bem pequeno. Não assimilou nada. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. Concordavam mais com os fariseus do que com ele, seu irmão. Porque as falas de Jesus, gente, você pega, a gente não vai pegar tudo, mas você pega o Evangelho, quando ele fala assim, o que eu mais acho difícil, amar os inimigos. O cara acabou de fazer uma maldade para você, você continua amando, mas não é amar incondicionalmente, não ter raiva, não ter ódio, não ter nada. Perdoar, quantas vezes? 70 vezes 7, é para esquecer da problemática de uma vez. A gente não consegue fazer. Nós estamos ainda tentando. E calcula os seus irmãos. Não imagina, nem pensar. Então, aí, e a sua conduta, a conduta de Jesus para os seus irmãos era uma coisa bizarra. Muito bem. Parecia mesmo que eles ficavam mais do lado contra Jesus do que do lado de Jesus. É certo, de resto, que o acolhiam. Está em João agora, que conviveu com Jesus, que o acolhiam como um estranho do que como irmão, quando ele se apresenta na família. E João disse positivamente que os irmãos não acreditavam nele. Está no capítulo 7, versículo 5. Então você vê, João, um moço novo, um discípulo mais novo, era o amor, era a delícia de Jesus. Os irmãos não, porque João queria e foi. Até os finalmente com ele, cuidou de Maria em Éfeso. Então, agora, isso foi dos seus irmãos. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por todos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como fez João Batista. Mas a solicitude maternal era nela o sentimento dominante. Quer dizer, ela foi mãe, super mãe. Só que ela foi criada no templo, gente. Conhecia a Torá. Com 12 anos teve que sair. Então, o que Jesus pregava não era contra a Torá. Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. E é verdade. Foi continuando. Deus não castiga, mas existe. Mas ele é amor. Então, a respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer seu caráter.
Um tal pensamento não poderia animar aquele que diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E aí tem mais, antes que o tempo acabe. Veja bem o amor dessa mãe por esse filho. Às vezes nas minhas reflexões, quando alguém está doente, ou alguém, vocês também são assim, você fica questionando, meu Deus, ajuda, né? Agora, calcula essa mulher vendo um filho sendo condenado injustamente, sem motivo. Pediu para todo mundo, ninguém ajudou. Calcula essa mãe vendo o filho carregar a cruz, ser crucificado. E na cruz, além de falar, Pai, perdoai, ele falou, vão perseguir a minha mãe, porque ela é minha mãe. Então, João, falou para João, eis aí, ele disse, filho, eis aí a tua mãe. Estava dando uma responsabilidade para o João. Falou para Maria, mãe, eis aí o seu filho. Vai com ele. Consumatum est, terminou. Maria foi para Bataneia, João andando por lá, a perseguição continuava absoluta, todos os discípulos amedrontados, acuados, com medo. E quando Jesus vem e chega, a minha paz vos dou. E ele orientou, ele se materializou muito bem. João vai em Bataneia, pega Maria e leva para Éfeso, na Grécia, no sul da Grécia. E aí, à beira do caminho, ela ali morava com ele, ficou 13 anos, cuidando, passava gente ali, ela consolava, dava água, às vezes fazia um pernoite. E o João, pregando em Éfeso, na Grécia, voltava para casa, cuidou dela, até nos finalmente. A desencarna, e no livro, o Irmão X faz um conto lindo dela. Ela desencarna, quando ela está saindo do corpo, ela vê uma figura entrar. Ela percebeu o pisar e falou, filho, é você? Sim, mãe, sou eu. E eu vim buscá-la. E ele abraça esse espírito e eles volitam. Deixou a carcassinha ali, não? Quando o João chegou, já tinha ido. E aí o irmão X disse que ele falou, o que a senhora quer, mãe? Eu quero ver Jerusalém, estou com saudade do Tiberíades. Vamos. Muito bem. E agora, mãe? Meu filho, em Roma está uma cela cheia de cristãos que vão ser lançada aos leões. Vamos lá consolar. E ele foi. E havia uma moça grudada num poste contra o irmão X, numa pilastra, chorando, desesperada, porque você vai ser lançado aos leões? O que é isso? E aí ela abraçou a moça, Maria abraçou a moça e falou, filha, cante muito. E ela começou a cantar. E todos cantaram. E abre a porta da jaula. Vão todos para o miolo do circo, meio do circo. Abraçados, cantando. Solta os leões. Quando começa a querer estraçalhar, Jesus e Maria tiram todos os espíritos e levam. Então você percebe que coisas lindas que tem para a gente entender da doutrina. E aí, nós vimos bem, Jesus amava e respeitava sua mãe. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensino. Tomou, pois, que o que lhe oferecia a chegada de sua família
para estabelecer a diferença que existe, olha, entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que vamos ver, se Deus quiser, na semana que vem. Por quê? Os seus irmãos poderiam ser irmãos de sangue, mas não eram irmãos de espírito. É por isso que eu falo que nós formamos uma família. Porque é assim que funciona, gente. Não adianta achar que aquele seu filho biológico vai ser o seu companheiro para sempre. Não, presta atenção, não sabemos. Pode ser, pode não ser. Mas pode ser que uma pessoa estranha também possa ser o seu filho espiritual. E assim vamos nós. Vamos orar? Que noite linda que tivemos. Muito bom. Estava com saudade de vocês. Isso é ótimo, ótimo. E a gente vai crescendo. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, o companheiro, o mestre, Espírito protetor de todos que estão conosco, aqueles que virão depois, alguns irmãos desencarnados que querem participar, benfeitores espirituais maravilhosos. Por isso que a humanidade não está tão ruim, até bom. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida. Mas dói aqui. Não tem importância. Você está vivo. Você está vivo. Agradeça o dom da vida. Obrigado pela família que formamos. Sim, o lar abençoado. As pessoas que nos cercam. Obrigado pelo trabalho, ganha-pão. Obrigado, obrigado por estarmos junto ao Consolador, para que possamos aprender das belezas, para nos melhorarmos cada vez mais espiritualmente. Obrigado por tudo. E agora, é claro, cada um tem uma problemática, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Espera, aquilo que está te afligindo, que está te incomodando, que não te deixa mais feliz, deixa de lado e pede ao Pai para que melhore o seu padrão vibratório, a sua energia, a sua coragem, a sua força. Pede, Ele vai conceder. Enquanto oramos, você vai pedindo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, meu Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da vida, e não nos deixeis cair nas tentações. Livrai-nos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da tristeza, da preguiça, da maledicência. Livrai-nos, que o Senhor pode. Que assim seja. Amados, a todos, muito obrigado por tudo. Vamos caminhar juntos. Estamos estudando. E vocês podem acreditar, quando eu acrescento alguma coisa, graças a Deus vem na memória do que eu já vi das 800 obras dessa casa. Então, é bom. Lembra do Chico? Entende? Você vai lembrando umas coisas bonitas. Que tenhamos a excelência da semana. E vai lá honrar pai e mãe. Adoro o seu pai e a sua mãe. Quem tem a eles ainda na matéria, faz de tudo
Aqueles que já estão na pátria espiritual de noite, bença pai, bença mãe, muito obrigado por tudo, mãe, porque eu estou aqui. Ela te deu a vida, ele te deu a vida. Entende? Fiquem com Deus. Uma linda noite com Jesus e possamos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O meu carinho, o meu beijo. Vamos estudar, vamos amar, vamos praticar a caridade. Fiquem com Deus. Que noite preciosa. Fiquem com Deus, fiquem com Deus.